Seja bem-vindo ao quadro Cardioligando. Já deixa o seu like no vídeo, subscreva o canal para não perder nenhum conteúdo. No quadro de hoje falaremos sobre edema. Vamos desvendar o que é realmente edema e diferenciá-lo nas suas diferentes causas. Para falar do edema, é necessário compreendermos primeiro a dinâmica dos líquidos corporais. O nosso organismo possui vários mecanismos para manter um equilíbrio na quantidade de líquido existente nele. Vamos entender primeiro de onde vêm, afinal, estes líquidos corporais. A água disponível no nosso organismo tem duas origens. Primeiro, pela ingestão de líquidos ou pela água presente nos alimentos e como produtos das reações oxidativas de carbono. Nem vamos falar das quantidades porque elas são bem variáveis e sofrem bastante alteração de pessoa para pessoa, sofrem influência do clima, exercício físico e de outros fatores. Agora que entendemos como ela entra para o organismo, vamos saber como é que ela é removida, até porque para existir equilíbrio é necessário que seja uma dinâmica de ganhos e perdas, senão estaríamos todos bem rechonchudos de tanta água no organismo. Os mecanismos de perda de água são diversos. Existem as chamadas perdas sensíveis e as insensíveis de água. As perdas insensíveis são assim chamadas porque realmente nós nem nos apercebemos que elas estão a acontecer. Por exemplo, quando perdemos pela respiração ou também quando perdemos por difusão através da pele. As perdas sensíveis já são bem mais notórias, por exemplo, quando transpiramos, urinamos ou ainda quando fazemos o número 2. Agora, vamos para a fase 2 desse entendimento do líquido do organismo. A grande questão que deve ser feita é: mas onde é que este líquido todo fica guardado? Para responder a esta questão, fique atento e anota. Existem dois compartimentos corporais que são como se fossem os quartos para o líquido orgânico. São eles o compartimento intracelular e o compartimento extracelular. O nome deles já diz tudo. Intra é dentro da célula, então sabemos que temos água no interior das células. O extracelular é fora das células, mas o líquido fora da célula pode ainda estar em dois locais diferentes, nos vasos sanguíneos, na forma de plasma e no interstício. Guardem bem essa informação dos compartimentos que já vamos voltar a ela. Para fechar essa explicação dos líquidos corporais e a compreensão da parte fisiológica deles, vamos saber como é que eles estão constituídos. Os líquidos corporais têm vários componentes, mas iremos focar apenas nos principais. Indo buscar um pouquinho a química que há dentro de nós, existem partículas com carga positiva, que são os cationes, e com carga negativa, que são os aniões. No meio extracelular, o principal cation é o sódio. Já no meio intracelular, o principal cation é o potássio. Agora, no meio extracelular, o principal anião é o cloreto e sem esquecer o outro muito importante que é o bicarbonato. No meio intracelular, o principal anião é o fosfato e as proteínas. Como veem na imagem, as partículas encontram-se nos dois meios, porém em proporções diferentes. É importante reter isso para entender o edema. Depois de muito viajarmos pelos líquidos corporais, afinal de contas, o que é o edema? O edema é essencialmente uma condição em que ocorre excesso de líquido nos tecidos do corpo. Como temos líquido intracelular e líquido extracelular, o edema poderá ser intracelular ou extracelular. Neste vídeo, o nosso foco é o edema extracelular, principalmente ao que está associado ao coração. O volume do líquido extracelular vai depender principalmente da quantidade de líquido que sai dos capilares arteriais para o interstício, da quantidade que sai do interstício para os capilares venosos e para os vasos linfáticos. Existe a grande e famosa equação de Starling que serve para calcular esses débitos. De forma objetiva, é necessário conhecermos os 4 mecanismos fisiopatológicos responsáveis pelo surgimento do edema. Agora, coloquem o vosso cérebro em modo 100%, porque esses mecanismos são super importantes.
Primeiro, aumento da pressão hidrostática nos capilares. Segundo, diminuição da pressão oncótica no plasma. Terceiro, aumento da permeabilidade capilar. E quarto, diminuição do débito linfático. Aqui a cabeça começa a aquecer um bocado, mas relaxa que vamos desembrulhar esse emaranhado. O primeiro mecanismo, aumento da pressão hidrostática. A pressão hidrostática, de forma bem direta, é aquela exercida pela quantidade ou volume de líquido que fica no vaso sanguíneo. Então, no primeiro mecanismo, se a pressão hidrostática aumenta, é porque há mais líquido dentro do vaso. Se há mais líquido, com certeza haverá uma maior passagem de líquido para o interstício, por isso temos o edema. Só realçando que muitas vezes não há necessariamente uma ingestão maior de líquido ou entrada maior de líquido nos vasos. Às vezes ele fica simplesmente acumulado porque há alguma obstrução que impede o livre fluxo do líquido. Segundo mecanismo, diminuição da pressão oncótica no plasma. Então, o que é a pressão oncótica? A pressão oncótica é determinada pelas proteínas. Lembram-se que elas existem no meio intra e extracelular? Então, elas juntas estabelecem um equilíbrio por conta da carga negativa que elas possuem e dessa forma impedem o extravasamento de líquido de um meio para o outro. O que acontece aqui é uma diminuição nos níveis da albumina, que é a principal proteína extracelular, e com isso ocorre um desequilíbrio das pressões oncóticas e o que faz com que o líquido saia do interior do vaso e vá para o interstício, originando o que mesmo? Edema. A albumina pode diminuir por má alimentação, como nas dietas pobres em proteína, ou por perda de proteínas, como acontece em algumas doenças renais. Terceiro mecanismo, aumento da permeabilidade capilar. Este é o mais fácil. Basicamente, o vaso sanguíneo está mais permeável, o que permite uma passagem maior de líquido para o interstício, causando o quê? Edema. Quarto mecanismo, diminuição do débito linfático. Neste tipo de edema, os vasos linfáticos encontram-se com um calibre diminuído ou com alguma obstrução, o que impede a drenagem do líquido do interstício. É frequente nas doenças linfáticas. E então, conheces alguma doença que causa o edema? Deixa a resposta nos comentários. Queres saber como é que podemos diferenciar os edemas pelas mais diversas causas? É o tópico do próximo vídeo. Não te esqueças de deixar o like, subscrever o canal e compartilhar bastante. Até a próxima!